Boa tarde a todas, a todos. É um prazer enorme estar nessa mesa, os colegas, principalmente aqui com o nosso colega Maurício Barreto, que é nosso orientador nessa caminhada. Por favor, inteligência. Isso. Eu fiz uma apresentação bastante grande, então eu vou passar vários slides que não precisarão ser abordados, até porque o Maurício fez uma olhada em detalhe do que é o centro, e eu vou fazer uma conversa com vocês sobre a utilização que nós estamos experimentando da capacidade de processamento, integração de dados e uso da informação para ampliar a potência da sociedade na governança, né, o que a gente chama aí das redes sociotécnicas. Maurício, meu passador está... Será que funciona comigo? Comigo ele passa aí, tá vendo? Esses são alguns dos conceitos que eu vou tentar passar aqui com vocês, né, pegando a ideia de inteligência, né, e eu gosto muito de chamar a atenção para o Wikileaks, né, que é uma organização que explodiu a partir de 2006 com essa ideia de trazer ao público as informações importantes, né. O Castel tem falado do poder, né, enquanto ele se baseia nesse instrumento de comunicação, e que nós vivemos hoje numa fase de comunicação política e, portanto, vivemos uma cyberguerra entre o Estado e a sociedade na busca de informações para poder, né, disputar a direção, a condução das políticas públicas. E aí o conceito de transparência tem sido cada dia mais colocado aí, como é que é a necessidade de se conhecer o que existe dentro das estruturas de governo, e quanto mais se abre, mais se cobra a abertura de informação, né, o grau de abertura ele é sempre limitado pela capacidade de fornecer informação e também pela capacidade de quem quer essa informação de ler as informações disponíveis. E, portanto, a gente precisa aí alcançar o equilíbrio entre aquilo que as organizações podem e devem dar e daquilo que elas não podem dar e que fazem parte do acervo organizacional que permite uma governança interna. Então, é um equilíbrio a ser alcançado, né? É um conceito de governança aí em que a transparência para a sociedade participar do processo de decisão é importante. Então, a gestão ela está no nível abaixo da governança, ela precisa ser acompanhada e controlada por esse processo de governança. E o governo vem aí fazendo algumas ações no sentido de abrir, né, criar a governança aberta. Tem o compromisso internacional, né, dessa parceria pelo governo aberto, né, portal da transparência. Os colegas aqui do Ministério do Planejamento devem, com certeza, falar desse elemento. E a gente entra na questão da governança digital, onde, né, a capacidade, como disse o Maurício, de processamento e disponibilidade de informação, ela assume cada dia mais um potencial importante para que essa governança digital possa acontecer, né? A utilização das plataformas de acesso direto às informações de governo, mas também a participação do indivíduo num processo de interação na tomada de decisão dos governos, das políticas públicas, né? Abrir dados, ele diz respeito
Há fatores importantes que influenciam esse compartilhamento. O Maurício não entrou em detalhe, mas a dificuldade que nós temos, né, de obter dados para ser disponibilizado nesse centro é muito grande, né? Nós temos aqui a presença da ex-ministra Tereza Campelo, que foi uma das pessoas que acreditou nessa ideia e forneceu, né, a base de dados do Cadastro Único, que permitiu um processo de estudos bastante intenso sobre as políticas públicas do Bolsa Família e outras políticas sociais do país, e o Maurício trabalhou nessa base de dados, organizando-a para que hoje fosse possível fazer um acompanhamento bastante sistemático disso. Então, existem alguns fatores de valor, né, que a organização tem em relação a essa ideia de partilhar seus dados, né, o compromisso com a abertura, com a transparência, com a geração de novos conhecimentos a partir disso. E hoje não é simples aderir a essa parceria de dados abertos e ter esses elementos sistematizados em termos de governo, com decreto e tudo, mas que na hora que você chega na base lá, por exemplo, na área da saúde, no DataSUS, aí o Data, não, eu sou o guardião desses dados, você não pode, porque o único responsável aqui sou eu, e você pode perder, você pode deixar aberto, você pode entregar, e outras coisas são colocadas, né? Nós temos, então, a ideia da Fiocruz é desenvolver esse conceito da inteligência cooperativa, né, como um sistema de informação de apoio à gestão estratégica, integrada e cooperativa. Né? E aí agora parou. Pode passar. Foi eu. O Maurício falou do Sistema Único de Saúde, eu estou aqui trazendo um retrato disso. O que é o Sistema Único de Saúde, que muita gente só acha que é um hospital, só é aquela atividade final. Nós temos Centro de Ciência e Tecnologia, né, muitas universidades, ou todas as universidades da área de saúde, atuam na geração de conhecimento e tecnologias para esse sistema. Nós temos indústrias públicas e privadas que participam desse complexo, né? A formação de pessoas com a ideologia, né, que saem de dentro das universidades, das escolas que vão atuar nesse sistema. Então, é um sistema extremamente complexo que envolve vários setores. É uma rede, né, uma meta-rede que tem interações cooperativas e competitivas dentro dela, né, e fazer com que esse ambiente cooperativo ele se desenvolva, que gere informação, é muito importante para a gente. A Fiocruz, eu vou passar isso um pouco rápido, aqui é o campus de Manguinhos, onde estão várias unidades da Fiocruz, e nós atuamos numa gama enorme de atividades que vai da pesquisa básica até programas sociais, passando por ensino, produção de vacina, medicamento e tudo mais, ocupando todas as regiões do estado, do país. Pode passar um pouco mais rápido aí, que depois essa apresentação fica para vocês vão poder ver com detalhe. Né, mobilizando, né, dinamizando uma rede enorme de parcerias, né, de vários tipos, governo, organizações sociais, e dentro do Brasil e fora do Brasil. E trabalhamos com esse paradigma da ciência para o bem da sociedade, onde a ciência é feita com essa ideia da emergência de rede que o Maurício já passou, né? Saímos de uma ciência individual para uma ciência cada vez mais produzida em rede colaborativa. Hoje os artigos tem muito mais gente assinando do que texto propriamente dito. Então, essa ideia das organizações fechadas já não existem mais, né, e na ciência muito menos. As relações são descentralizadas, integradas e sistêmicas, com um grau de autonomia cada vez maior para as bases operacionais.
né? Então, nós estamos aí numa nova era, um novo modelo de produção de ciência, uma ciência aberta, uma ciência onde o objetivo final é a sociedade, né? E ela interage com o governo, com as empresas, né? Essa tripla hélice aí, cada vez mais isso é constante. Pode passar, por favor? Então, essa busca de uma ciência aberta, uma ciência que permita interação, que permita a construção, a troca de saberes, né? Pode ser cada dia mais alcançada, né? Esse paradigma aí o quarto paradigma, né? Da ciência, então, ela deixa de ser uma ciência focada ali com questões mais específicas relacionadas ao cientista, e hoje é uma exploração de dados cada vez maior, né, com a utilização de infraestrutura cibernética, né, a science é hoje um elemento que está sendo colocado para que a comunidade científica se utilize de plataformas, né, com uso intensivo de dados de pesquisa, colaboração e tudo mais, aí, o armazenamento de dados. A gente tem um exemplo importante a ser dado. Aqui estão algumas plataformas que já estão aí com a participação de cientistas, né? Mais de 1 milhão, e a gente quer, na Fiocruz, ter uma rede de inteligência cooperativa que possa envolver várias unidades internas da Fiocruz, aquela rede complexa, mas também para fora. E utilizar o Big Data aí na ideia de que, né, não adianta ter muita informação, muito dado, né, se a gente não consegue pegar ali aquilo que nos interessa. Como é que a gente vai matar a sede nessa quantidade de água, né? Então, o Big Data é hoje... Está aí o presidente da Embrapa falando como ele usa isso de uma maneira intensiva para a implementação de políticas públicas e a geração de conhecimento na área da agropecuária, né? Então, o Big Data é a inteligência coletiva que está espalhada, mas essa inteligência coletiva ela precisa ser organizada para que ajude uma inteligência para a ação, né? Então, nós temos as redes que estavam no território real, aqui no espaço físico, sendo articulada cada vez mais no ciberespaço, onde as informações, os dados, são elementos que produzem essa interação, essa ligação e transforma o conhecimento em ação. Então, nós temos uma sistematização dessa inteligência coletiva para uma ação cooperativa que nos coloca diante de uma capacidade que a sociedade não tinha anteriormente, né, de você ter possibilidade de acessar informações que antes estavam guardadas secretamente e hoje estão disponibilizadas. A gente está vendo aí nas redes sociais o cheque da Andrade Gutierrez, nominalmente por presidente da República aí no processo de financiamento de campanha, né? Isso era uma coisa inimaginada, né? Então, inteligência, esse conceito de inteligência de Estado, inteligência de negócio, inteligência competitiva ou inteligência cooperativa, segue esse mesmo ciclo. Temos que pegar a informação, sistematizar e distribuir para quem precisa dela, e a necessidade tem que ser... Não adianta abrir as compotas e jogar a informação para fora, tem que ser de acordo com a necessidade do sujeito. Então, nós precisamos ter essa capacidade de pegar essas bases de dados, filtrar, fazer análise e entregar às redes de políticas públicas para o processo de organização, de direcionamento das suas ações. Né? Essa aqui é uma imagem do que a gente está falando, né? O governo tem lá seus dados, aquela é uma sala de gestão integrada que o secretário da Casa Civil do governo do GDF, está ali o Berger,
né, organizou aqui no Distrito Federal, onde tinha todas as informações dos programas sociais da política pública. A gente negociava ali, como é que eu pego esses dados e consigo entregar às redes sociotécnicas, aquelas redes que se organizam em torno de uma política pública, conforme ela necessita. E ali nessas redes estão cientistas que participam de pesquisa, a sociedade, os técnicos que trabalham no serviço, discutindo ali como é que melhora o atendimento à saúde, como é que melhora a educação, né? Entregar esse insumo para essas pessoas é um elemento fundamental para a geração de inovação. Pode passar, por favor? Então, nós temos hoje na Fiocruz o colaboratório de CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade, onde a gente busca metodologias para atuar nessa sociedade em rede, produzindo aí condições de uma governança cada vez mais democrática, empoderando a sociedade e o território, né, para que essa rede ela possa gerar essa espiral de aprendizagem, fazer a integração do cientista, mesmo aquele que está na pesquisa básica, com a sociedade, com a produção, com a pesquisa mais aplicada. E são as informações, e aí entra aí na questão da plataforma virtual, são as informações que fazem essa conexão. Se nós mantivermos os dados guardados ou entregar somente para uma pesquisa, a gente não vai conseguir fazer um processo de gestão que seja estratégica, que seja comunicativa e que permita a transparência e a sociedade avançar no desenho de um novo modelo de Estado, né? Um Estado onde realmente o poder do povo possa ser exercido. E aí eu vou passar rapidamente, que o Maurício mostrou, né, como é o centro de dados, de integração de dados, é hoje para a gente uma ferramenta importante para que isso possa acontecer, né? Se a gente conseguir fazer com que as redes de pesquisa se organizem em torno de uma base de dados para produzir informações qualificadas para entregar à sociedade e o próprio gestor, isso será um salto fantástico no processo de geração de conhecimento no país, né? É o modelo do que o centro está desenvolvendo, né? O cadastro único, ele foi o principal elemento para potencializar a organização dessa estrutura e que nós temos que avançar na nossa capacidade de organização para poder explorar o potencial dessas bases de dados. Não vai ser só uma equipe de pesquisadores lá na Bahia que vai conseguir fazer isso. Nós temos que gerenciar uma rede grande de pesquisadores que se interessem em utilizar a infraestrutura tecnológica que está sendo organizada por Maurício Barreto, né? Nessa ideia de você ter uma gestão de projetos científicos que possa também gerar novos dados, não só dados que forem utilizados, mas dados sobre a metodologia da pesquisa, sobre os resultados daquela pesquisa. Então, tem muita coisa que você pode transformar em novas bases de dados a serem colocadas à disposição de outros pesquisadores que não vão perder tempo de iniciar tudo lá de baixo e sim dar um salto de qualidade para frente, conforme... Pode passar, por favor. Nós vimos aí na questão da Zika, né? A Zika é um exemplo concreto do que é o desenvolvimento de conhecimento a partir de dados abertos, né? Enquanto os dados estavam lá sendo guardados, mantidos sob o controle do cientista específico, não avançou. Quando começou a abrir os dados, né, e foi uma abertura incrível, mais de 1000 artigos foram produzidos no período de 1 ano sobre isso, e que gerou novos conhecimentos e rapidamente se encontrou várias soluções para o problema que estamos vivendo. Pode passar, por favor? Eu estou já esgotando o tempo? 5 minutos. Então tá. Pode passar.
Então, a ideia é que a gente consiga fazer uma gestão também desses projetos científicos que vá desde do início, lá da geração da pergunta, até o impacto na sociedade. Então, ao passo que a gente consegue mobilizar uma rede de pesquisa para gerar e utilizar os dados que estão disponíveis, nós também estaremos fazendo com que aconteça uma gestão desses projetos de pesquisa e possa avançar muito mais na solução de problemas se tiver uma direcionalidade estratégica produzida para isso. Nós estamos aqui na Fiocruz Brasília desenvolvendo essa plataforma Ágora, que vai ser pretende ser um portal para que a organização desse processo de interação científica possa acontecer, né? Mas não basta só abrir uma plataforma, né? É preciso criar protocolos éticos, protocolos científicos e de compromisso também do sujeito com a entrega de dados, a disponibilidade de dados da sua pesquisa. E isso não é uma coisa simples, né? Porque exige também pensar qual é o tempo adequado para abrir esses dados, disponibilizar esses dados, como é que se faz isso. Então, tudo isso o Maurício está cuidando lá no centro para gerar os protocolos éticos e legais adequados para que isso possa fluir de uma maneira mais consistente, né? Então, pode passar, por favor. Só um rápido agora para encerrar, como é que a gente vem desenvolvendo isso aqui na Fiocruz Brasília, que trabalha com esses 3 eixos, né, de integração, inteligência e formação. Tem um projeto de desenvolvimento Cidade Saudável, a Cidade Sem Miséria, onde a gente trabalhou essa ideia de mobilização, de atuar como catalisador, dinamizador, mobilizar as diversas competências para atuar num território, né, e constituir essa rede de tecnologias sociais. Usando o que o Maurício falou, a ideia dos determinantes sociais, que são mais do que a questão biológica, né? Tem toda uma lógica de que a produção social ela afeta diretamente a saúde, então nós nos achamos legitimamente empoderados para atuar nas políticas públicas de mais diferente possível. E desenvolver, portanto, essa inteligência territorial que permita organizar as redes numa lógica de visão de futuro que vai orientar a ação no presente. Pode passar, por favor? E aí a gente faz esse tipo de coisa, mobiliza a sociedade, discute com a sociedade quais são os elementos prioritários das políticas públicas locais. Pode passar, por favor? Né? Mapeando e trabalhando a articulação institucional dentro do território, formando as pessoas, porque não adianta, como eu disse, entregar informação. As pessoas têm que saber utilizar a informação, ter essa competência informacional para poder disputar a condução das políticas públicas no território, né? Então, a ideia é que a gente possa usar essa grande massa de dados para organizar atividades de gestão e governança das políticas públicas no território. Então, era isso que eu queria trazer aqui para vocês, né? Rapidamente aqui a gente tentar fazer uma discussão sobre o uso dessa grande massa de dados numa lógica de inteligência cooperativa, transformando essas informações em informações qualificadas e necessárias para quem está na ação cotidiana no território, na ação política do dia a dia. Obrigado. Obrigada, Wagner.